Há algo de profundamente perturbador e ao mesmo tempo sublime na história de duas almas que, destinadas inicialmente ao claustro, encontram-se numa ponte francesa e descobrem que Deus havia tecido para elas um destino ainda mais extraordinário. A santidade conjugal, esta é a história de Zélia Guerin e Luiz Martin, cujas vidas entrelaçadas revelariam ao mundo que o matrimônio pode ser, sim, um caminho direto para os altares. Imagine, se puderem, dois jovens franceses do século XIX, ambos filhos de militares educados na disciplina férrea de um catolicismo ainda impregnados pelos vestígios sombrios do jansenismo. Louis Martin, nascido em 1823 em Bordeaux, carregava no peito a inquietação que o consumia, o desejo ardente de entregar-se completamente a Deus. Aos 20 e poucos anos, este jovem relojoeiro bateu às portas do mosteiro do Grande São Bernardo, nos Alpes suíços, suplicando para ser aceito entre os cônegos regulares de Santo Agostinho. Mas o destino, ou melhor, a providência, tinha outros planos. Não conhece latim? Disseram-lhe os religiosos, e com essa simples frase fecharam-se as portas do claustro para aquele coração sedento de absoluto. A tortura deve ter sido para Luís, durante 3 longos anos em Paris, hospedado por parentes, aperfeiçoando sua arte de relojoeiro, ele foi bombardeado pelas tentações de uma capital fervilhante de impulsos revolucionários. Chegou mesmo a se aproximar de uma associação secreta. Como a alma humana vacila quando não encontra seu verdadeiro norte. Mas algo dentro dele, uma voz misteriosa, talvez a mesma que o havia chamado ao mosteiro, fê-lo recuar imediatamente. Insatisfeito com o clima que se respirava naquela Babel moderna, refugiou-se em Alençol, onde viveu até os 32 anos numa existência quase ascética, como um monge sem mosteiro, um santo sem altar. A Zélia, nascida em 1831, carregava em seu coração feminino a mesma chama divina que ardia no peito de Luís. Também ela havia batido às portas de um convento, as Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, e também ela havia ouvido o não, que parecia ecoar como uma condenação. Mas que mistério se esconde por trás dessas recusas aparentemente cruéis? Zélia, com a tenacidade própria de uma alma eleita, canalizou sua energia espiritual para o trabalho, especializou-se no delicado ponto de Alençol, abriu uma modesta fábrica de rendas e com a receita de sua empresa sustentou toda a família, vendendo suas criações para a alta sociedade parisiense. Dois corações feridos pela rejeição religiosa, duas almas sedentas de Deus, caminhando pelas ruas de Alençol sem saber que o céu havia preparado para eles o encontro que mudaria não apenas suas vidas, mas a própria história da santidade católica. Foi em 1858, na ponte de São Leonardo, que o milagre aconteceu. Zélia viu Luís, e no lampejo de intuição sobrenatural que só as almas predestinadas experimentam, soube imediatamente que aquele homem seria seu companheiro na jornada terrena e eterna. Distintamente percebi que ele seria o homem da minha vida. Ela diria mais tarde, nessas palavras simples, ressoa toda a profundidade de um mistério que transcende a mera atração humana. 3 meses, apenas 3 meses de noivado foram suficientes para que duas almas reconhecessem uma na outra o reflexo da própria vocação divina. Casaram-se em 13 de julho de 1858 e a partir daquele momento sua vida conjugal tornou-se uma liturgia permanente. Missa diária, oração pessoal e comunitária, confissão frequente, participação ativa na vida paroquial. Não era apenas um casamento, era uma aliança espiritual, um mosteiro doméstico, onde cada gesto cotidiano se transformava em ato de adoração. Deus abençoou esta união com 9 filhos, mas 4 deles foram chamados prematuramente para a eternidade. Que provação para corações de pai, que teste de fé para almas que haviam entregado tudo ao Altíssimo. Mas ela e Luís não vacilaram, pelo contrário, cada perda os aproximava mais de Deus, cada lágrima derramada era uma oração silenciosa, cada dor aceita com resignação cristã tornava-se semente de santidade. Entre as 5 filhas que sobreviveram, nasceu em 1873 uma criança que seria o fruto mais precioso desta árvore de santidade. Teresa, a futura doutora da igreja, a pequena flor que perfumaria o mundo inteiro com sua chuva de rosas e que testemunho ela daria sobre seus pais. O bom Deus deu-me um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra. Exclamaria ela, e nessas palavras vibra toda a gratidão de uma alma que reconheceu na santidade doméstica de seus pais a fonte de sua própria vocação mística. Mas a cruz, companheira inseparável de toda santidade autêntica, não tardaria a se fazer presente de forma mais dramática. Aos 45 anos, Zélia recebeu a terrível notícia, um tumor no seio. A morte se aproximava, implacável. Mas esta mulher extraordinária enfrentou a doença com firme esperança cristã. Como registram os documentos oficiais da Igreja, que lições de abandono à vontade divina, que exemplo de como transformar o sofrimento
em oferenda. Em agosto de 1877, Zélia entregou sua alma ao Criador, deixando Luís sozinho com 5 filhas, a mais nova com apenas 4 anos e meio, e aqui se revela talvez o aspecto mais heróico da santidade de Luís. Aos 54 anos, viúvo, ele assumiu sozinho a responsabilidade de educar suas filhas na fé. Mudou-se para Lisieux, onde morava o irmão de Zélia, para que as meninas recebessem os cuidados da tia Celina. Entre 1882 e 1887, este pai santo acompanhou 3 de suas filhas ao Carmelo, e o maior sacrifício foi separar-se de Teresa, que ingressou no convento aos 15 anos. Mas a providência reservava para Luís uma última provação, talvez a mais cruel de todas, a perda gradual das faculdades mentais. A arteriosclerose cerebral foi corroendo lentamente aquela mente que havia sido templo de oração e contemplação. O homem que havia vivido uma existência quase ascética, que havia transformado seu lar num santuário, que havia educado santas, agora balbuciava palavras sem sentido. Perdido nas brumas de uma doença que o tornava irreconhecível, internado no sanatório, Luís Martin viveu seus últimos anos numa espécie de purgatório terreno, até que em julho de 1894, aos 71 anos, sua alma finalmente se libertou nas cadeias da carne para reunir-se com Zélia na eternidade bem-aventurada. 121 anos depois, em 18 de outubro de 2015, o Papa Francisco proclamaria solenemente aquilo que o céu já sabia há muito tempo. Luís Martin e Zélia Guerin eram santos. Santos não apesar de terem sido casados, mas precisamente porque souberam fazer do matrimônio um caminho de santificação mútua e de geração de outras almas santas. Eis aqui a lição profunda que essa história nos oferece. Não há estado de vida que não possa ser caminho para a santidade, desde que vivido com amor autêntico e abandono total à vontade de Deus. Zélia e Luís Martin provaram ao mundo que o amor humano, quando transfigurado pela graça divina, pode gerar não apenas filhos para a terra, mas santos para o céu. Que Santa Zélia e Luís rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.